Olá, amados, graça e paz. Aqui o irmão Fábio Gomes. A palavra nos ensina: dai glória a Deus, aquele que é digno de toda honra e de toda glória. Glorificar ao Senhor não é a palavra diz, assim como muitos declaram o seu louvor, mas não tem a adoração franca e sincera. E a adoração franca e sincera que brota aos lábios como louvor, porque o coração, aquele que está segundo o coração de Deus, com a habitação daquele que é celestial do alto, a sua boca fala o que o coração está cheio. Mas aquele que fala e não tem aquele que está no interior, que deveria estar, a presença dele, a palavra chama que ainda que se declare de lábios o seu amor, há fingimento, porque não está em conformidade, uma vez que o Senhor não vê exteriormente. Assim como a palavra diz que quando o profeta Samuel vai ali à casa de Jessé para ungir o rei Davi, quando ali chegando, vendo seus irmãos Abinadab e os demais, a palavra diz que o profeta, olhando exteriormente, o Senhor já lhe adianta: estes já os rejeitei. Não vejo exteriormente segundo o homem vê, a fim de aonde ele chama ali os outros, e diz: não há mais irmãos, não há mais filhos, ele disse a Jessé. E então lhe respondem: tem Davi, que está no campo a pastorear as ovelhas, aonde mandam lhe chamar e o unge como rei. Sabemos que só há um rei dos reis, Senhor dos senhores, Senhor dos exércitos, que é digno de toda honra e de toda glória, aquele que tudo opera e executa, aquele para que haja segurança. A palavra diz que em vão vigia o sentinela, se não for o Senhor que vigia. Tudo em conformidade pelo seu espírito, até mesmo orar em espírito e em verdade, porque ainda que não se sabe expressar por meio de palavras, quando temos fé e a habitação do seu espírito, ele mesmo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, aonde ele sempre nos concede da sua direção, nos concede da sua perfeita e agradável vontade, plano sempre de nos fazer prosperar e jamais causar dano algum, assim nos ensina o Senhor. Por isso, aquele que é conduzido pelo seu Espírito nos traz paz, nos traz tranquilidade, porque a palavra diz que ele não é de confusão, aonde está sempre nos direcionando e nos ensina mais ainda. Importa antes, em primeiro lugar, obedecer a ele do que aos meros mortais, mesmo porque se os meros mortais estão violando os seus estatutos e mandamentos, cabe àqueles que estão os cumprindo e alcançaram o dom de justiça, cabe a nós julgá-los em oração, através que o juiz supremo, que é Jesus Cristo, é aquele que trata com eles. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue e os principados e potestades. Nós oramos e assim como revelamos aquilo que o Senhor está a proceder, e dele é a ira e a vingança. Nós aprendemos a perdoar, assim como a orar até mesmo para os nossos inimigos,
mas jamais ter comunhão para com eles, porque não há comunhão de jugo desigual, uma vez que estão sobre o jugo do opressor, e nós alcançamos aquele que é o jugo suave e o fardo leve, e nos mantém mansos e humildes de coração. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus, esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.